Olá, pessoal, vamos para a leitura do signo de vocês. É uma leitura longa, então ela terá continuação também lá no clube de membros de signos, tá bom? Você pode entrar de graça e assistir às leituras de todos os signos que estão disponíveis gratuitamente, como você pode se tornar membro e assistir todas as leituras disponíveis que tem lá no clubinho, inclusive essa aqui. Tudo que você precisa saber sobre os atendimentos e o clube de membros estão aí na descrição e também nos comentários e até os valores e como funciona e como acessar, tá bom? Então tá super completo, é só dar uma olhada. Vamos então para a leitura, gente. Já sai aqui, faça um esforço. Este amor, ele merece que se tomem riscos por ele. Então, faça um esforço, é o nosso tema principal dessa leitura. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Como sempre, né, vocês podem sempre adaptar a outras áreas da vida. Vamos focar aqui no romance, mas você pode ir adaptando a um emprego, a uma amizade, um familiar. A torre, gente, já tá aparecendo aqui que alguém... Pode ser você aqui? Pode. Veja o que faz sentido. Mas eu vou dizer que é uma outra pessoa em relação a você. Alguém está fazendo um esforço pela relação ou para ficar com você. A morte, a torre e faça o esforço. Tem algo sendo finalizado. Olha isso. A de ouros, 8 de ouros. Tem algo aí sendo finalizado na vida dessa pessoa para que ela possa finalmente investir em você, num relacionamento com você ou num retorno. Vamos ver o que é isso aqui. Quatro de paus. Aqui é muito forte ou romper com amarras da família que faziam essa pessoa não ficar com você. O 5 de ouros ainda fala disso, né? De você parar de nutrir uma situação. Para alguns, essa pessoa podia ser casada ou tinha um namoro aí com outra pessoa, ela vai terminar isso. E para outros pode ser sim uma questão de trabalho, né? Às vezes um trabalho que obriga ela a ficar distante de você ou a vida profissional toma muito do tempo dessa pessoa. Então, visto esses 3 cenários aqui que eu falei, vá adequando ao que faz sentido para você na leitura. Vamos continuar aqui. 10 de copas, gente, olha a justiça, muito forte mesmo. Isso que a pessoa vai encerrar é algo que ela teve um vínculo muito profundo, tá, gente? Teve um vínculo de amar isso, ou amar estar ali naquele grupo, mas existe sim um processo de eu vou finalizar isso. Porque ela sente aqui, né, a estrela e o 5 de espadas. Ela sente que ela tá sendo guiada a fazer isso. Porque parece que... Nossa, apareceu o carro aqui no fundo. Ó, o carro. Sabe o que parece? Essa situação aqui, que você vai adequar no que faz sentido, né? Essa situação, ela exigia muito dessa pessoa e fazia com que ela não pudesse ficar com quem ela realmente gosta, com quem ela realmente ama, mesmo que seja um retorno. Retornar para quem ela ama ou ficar com quem ela ama. E é como se fosse assim, se eu ficar aqui ou seguindo essas regras, eu estou abrindo mão de uma grande parte da minha vida que é você. Ó, o mundo, muito uma energia de finalização. Eu preciso encerrar esse período da minha vida, o mago e a temperança. Eu preciso encerrar esse período da minha vida para finalmente equilibrar as coisas com você. Para poder agir também de forma mais equilibrada na nossa situação. Às vezes você que sempre fez muito por essa pessoa, por essa situação, você que ia atrás. Aqui também passa a ideia, né, do mago com a temperança e o mundo, que
esse ciclo, essa situação, essa relação que essa pessoa está encerrando, ela precisa de esforço para ser encerrada. Não parece algo que se encerra do dia para a noite, né? Nós temos a torre ali mostrando uma quebra, mas a primeira ideia que saiu aqui na leitura foi: faça um esforço. Então, é um grande esforço ter que sair disso, pelo menos para a pessoinha aqui que está na mesa. Lembrando que pode ser você, né, gente? É um grande esforço. E é preciso muita calma, muita cautela aqui com a temperança e o mago. Eu preciso ir com calma, eu preciso fazer as coisas de forma gradual, tem que ser um passo após o outro. Não dá para simplesmente ir lá e encerrar do nada. Por quê? Porque existia um vínculo aqui. Existia um vínculo, como eu disse, que foi nutrido por muitos anos. E aí, a pessoa quer encerrar? Quer, mas é como se ela devesse algum tipo de respeito ou até um processo, né? Na própria justiça para alguns. Ou às vezes até o julgamento ali das pessoas, né? Na situação. Existe sim, então, um grande esforço para encerrar isso que separa vocês, porém é algo que está sendo feito gradualmente por essa pessoa. Olha só, Rainha de Copas, 5 de Paus e a Torre de novo, gente. Então, 5 de espadas aqui no fundo. Também dá a ideia, né, aqui pra gente, que existe uma certa manipulação emocional para esse encerramento, para ficar com você. Parece que as pessoas que estão ali do outro lado, elas ficam fazendo uma chantagem emocional para ver, né, perturbando aqui o emocional da sua pessoa. Se for você, você encaixa, né? Mas vai perturbando aí o emocional dessa pessoa em relação a ir embora. Então, não, a gente vai ficar ali, enchendo a paciência mesmo, fazendo de tudo, criando problemas, situações, principalmente que mexam com o emocional dessa pessoa, para que ela não vá embora. Mas olha, o 8 de ouros, o 6 de copas, essa pessoa, ela quer investir em você, ela sente que é você a pessoa dela. Olha só, falei, valete de copas, ele aqui, ou ela, né, quer oferecer essa copa para quem ela realmente gosta. Por isso que ela vai fazer o esforço. Tá vendo como é perfeita essa leitura? Já começa abrindo falando, faça o esforço. Tem 2 torres aqui, a espiritualidade pedindo para que isso aqui seja rompido, essa aliança seja rompida por essa pessoa. A morte, o mundo. Precisa ser rompido o quê? Com calma e paciência para não se prejudicar. Porém, precisa ser rompido. Mas por que tem que fazer um esforço? Porque as pessoas do outro lado, seja colegas de trabalho, seja família, seja ex, né, colocam obstáculos o tempo inteiro, 5 de espadas, porque eles não querem sair perdendo. Mas não adianta, porque a sua pessoa, ela já está totalmente certa do que ela quer, e ela quer você. Porém, ela tem que passar por cima das barreiras, porque tem que fazer um esforço das barreiras que as pessoas estão colocando o tempo inteiro para ela. Então tá bem difícil aqui esse rompimento, bem difícil. Cavaleiro de Paus, o Imperador, 2 de ouros. Olha que interessante, né? O Cavaleiro de Paus e o Imperador são energias totalmente diferentes. Apesar delas terem objetivos e delas fazerem acontecer, o Cavaleiro de Paus é inconsequente e ele faz na emoção.
O imperador é totalmente estrategista, ele não vai colocar em risco o império dele. E o 2 de ouros fala exatamente de equilíbrio. Então, a sua pessoa, mesmo que seja uma mulher, tá bom? Ela está enfrentando esse dilema do equilíbrio entre ser muito responsável, cauteloso, estrategista como imperador, mas também colocar a mão na massa e tentar fazer o quanto antes como o cavaleiro de paus e seguir também a intuição e não somente a lógica. Então, isso aqui também soa como um certo aprendizado para a sua pessoa. Se ela foi muito impulsiva com você no passado, ou ela foi muito rígida, né, durante muito tempo e não queria resolver a situação, hoje ela tem tentado buscar esse equilíbrio entre a ação e a cautela, entre pensar no que deve ser feito e realmente agir. Então, se for você aqui, é isso que você está passando. E é isso que a espiritualidade pede também, né? É uma cautela, mas ao mesmo tempo tomar atitudes. O que mais que a gente pode saber aqui nessa situação? Nove de copas. Valete de paus. Essa pessoa quer muito falar com você. Ela quer muito falar com você, ela quer muito que você saiba das novidades. Ela quer se declarar muito fortemente aqui. Uma declaração, uma mensagem, um encontro. Aqui pegar fogo aqui para alguns. Tem muito essa vontade. Então imagina que difícil que tá aqui. Olha os 5 de copas, né? Imagina que difícil que tá. É alguém que quer muito falar com você, quer contar as coisas, quer, né, o fogo ali da paixão, porém 5 de copas. Eu não tô podendo fazer isso no momento que eu tenho que resolver minha vida. Então fica aqui queimando sozinho, sozinha, cheio de ideias, cheio de vontade de falar várias coisas, mas sabe que o melhor é não se precipitar nesse momento. Tanto para não machucar você, quanto também para não piorar a situação que já está lá complicada, sendo colocados vários obstáculos para essa pessoa. E aí, qual que é o resultado? 5 de copas, sofrimento. Sofrimento por não fazer o que se sente vontade de fazer. Então, eu queria muito estar aí com você, queria muito falar com você, queria contar todos os babados, queria também pegar fogo com você e não posso fazer nada disso, senão só vou complicar mais a situação. Gente, não tá fácil aqui para essa pessoa. Bom, gente, a gente vai aprofundar essa mensagem. Nós vamos saber o que essa pessoa diria para você nesse momento. Com o nosso oráculo do romance aqui. Vamos saber também o que as pessoas aqui desse 10 de copas, que para cada um de vocês é uma área diferente, né, que atrapalha vocês de certa maneira, que criam esses obstáculos, o que elas acham de vocês dois ou vocês duas, o que elas influenciam nessa situação. Vamos ver também qual é um malabarismo. Vamos ver também qual que é um malabarismo. Malabarismo, consegui falar, hein, gente? O malabarismo que essas pessoas estão fazendo. Lembra que a gente viu aqui o 5 de paus? 5 de paus. Ou seja, colocando vários obstáculos. Vamos ver em que sentido, né? Que tipo de obstáculo é esse que essas pessoas estão colocando na situação. E vamos ver também um recado da espiritualidade sobre tudo isso para vocês. Certo? Onde que a gente vai ver tudo isso? Na leitura de continuação. A gente começa a leitura de continuação aqui e termina lá no clube de membros, como eu falei para vocês. Todas as informações aí nos comentários e na descrição. O clube de membros, ele é bem baratinho, tá, gente? É só para ajudar o canal. E vocês têm ali várias leituras somente para os membros, né? Então tem vantagens. R$15 só, gente. Então, vamos ver o que essa pessoa te diria nesse momento.
Nossa, eu auto-saboto a nossa conexão. Eu auto-saboto a nossa conexão. Por quê? Porque, de certa forma, se importa, né, com os obstáculos que os outros colocam na vida dessa pessoa. Para alguns, essa pessoa já até estava com você, mas ela foi embora com outra pessoa, foi embora para trabalhar em outro lugar, escolheu a vida profissional ou escolheu ouvir os amigos, a família. Então, ela sabotou, né? Sabotou aí a conexão. E agora tá toda lá presa, tendo que resolver um monte de coisa para depois conseguir voltar para você. Então, ela criou essa consciência de que, gente, impressão minha ou eu que causei tudo isso? Para outros de vocês, vocês não estavam juntos, mas já se conhecem. E a pessoa foi tendo escolhas, atitudes, foi te tratando com frieza, ou se afastou, não sabe mais como voltar, ouviu aí outras pessoas, fez algo que te machucou. E aí, e agora, como é que retorna? Tá vendo como é uma sabotagem? Podia ser diferente, mas a pessoa ela mesma vai criando o caos ali, dando ouvidos, deixando as pessoas se meterem. Quando vê, tá na situação que está. Que mais que essa pessoa te diria? Eu estou passando por um despertar espiritual. No sentido do quê? No sentido de que ela está tendo que repensar as escolhas dela. Por que que eu deixei tudo isso acontecer? Por que que eu escolhi aquilo? Por que que eu agi daquela forma? Por que que eu me afastei? Por que, entendeu? Isso é o sentido dessa mensagem aqui. É uma reflexão. E combina também muito com o que eu falei, né? Como se ela estivesse criando a consciência de que mais ou menos todos os problemas que aconteceram são um pouco culpa dela, sabe? Às vezes ela não tinha muita consciência de que, às vezes são os meus atos que acabam atrapalhando a gente. Aqui está se criando essa consciência de entender, nossa, realmente foi por causa de tal coisa que eu fiz, ou que eu disse, ou que eu deixei de fazer, que tudo isso está dessa maneira. O último recado aqui que ela te diria. Olha só, gente, você merece mais do que eu posso te dar, ou do que eu consigo te dar. É uma pessoa que está batendo aqui o remorso das coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer, e aí por conta desse remorso, ela já está se depreciando. Então ela está pensando assim, poxa, eu vou voltar a falar com você, né? Depois que eu resolver tudo isso. Mas será que você merecia passar por tudo isso que eu te fiz passar? Acho que não, né? Para alguns, essa pessoa ela pode ter sofrido algumas perdas financeiras. Para outros, ela só está abalada emocionalmente mesmo. Então, esse recado reforça também o quê? Essa criação de consciência. Eu finalmente estou percebendo que você não merecia esse tratamento que eu dei para você. Esses problemas que eu deixei entrar na nossa vida, na nossa conexão. Então, gente, agora nós vamos ver o que essas pessoas aqui, ó, desse grupo, acham da conexão de vocês dois, vocês duas, o que elas pensam sobre tudo isso, o que elas estão tramando, o que elas ficam inventando de problema, por isso que essa pessoa tem sempre que tomar muito cuidado e resolver aos poucos essa situação, e o que a espiritualidade tem para dizer sobre tudo isso para você. Um conselho. Tá certo? Tudo isso vai ser na leitura de continuação. Então, se você vai ficar somente aqui no YouTube, eu me despeço de vocês. Até a próxima leitura do seu signo. E quem vem comigo, vamos saber todas as respostas. É só olhar aí na descrição e nos comentários e a gente se vê.